Oi, eu sou Lisa Mandetta, essa é mais uma pílula da Escola 963. Hoje o tópico vai ser 7 autopreservação, uma questão específica do 7 autopreservação, que é ligação dele com o concreto, com o materialismo, com o que os olhos humanos conseguem ver. E é claro que a gente aprende pelos opostos, então quando a gente foca muito em alguma coisa, a gente tende a ter uma dificuldade de entender as outras coisas, então veja bem, uma pessoa que só olha para o concreto, que só olha para as coisas, né, práticas, as coisas que podem ser minimamente resolvidas, né? Eu tenho um desejo de ter um carro. Eu vou fazer algumas estratégias, né, somadas para ter aquele carro. Então, vamos dizer que isso daqui minimamente a gente consegue resolver na vida, né? Aí, a pessoa que foca 100% nisso, ou né, grande parte da sua vida nisso, a gente pode imaginar que a outra questão, que são questões próprias ao ser humano, elas podem ficar sufocadas, né? Ao boi cabe ficar lá no pasto, né? Pastando e reproduzindo, dormindo, ruminando. E o ser humano, ele tende a não se contentar com isso, né? Pelo menos a grande parte de nós que somos saudáveis, a gente tende a não se contentar com se alimentar, né? Só de forma nutricional, dormir, né? A gente tende a querer alguma coisa a mais. Quando a gente está com o básico resolvido, a gente vai querer uma coisa a mais. Aí quando você já consegue aquela coisa a mais, você quer uma outra coisa, né? Conseguir fazer um plano legal aqui, conseguir, sei lá, mudar de casa, pô, mas assim, ó, a gente tenta, né, ficar muito agradecido às coisas que a gente tem, e graças a Deus sempre tem uma certa insatisfação. E essa insatisfação, quando ela não é crônica, ela é positiva, né? Ter zero de insatisfação é estranho, e ter uma insatisfação crônica também é esquisito, né? Mas uma certa insatisfação, ela é própria ao ser humano. E pode fazer com que a gente pense o seguinte: nós não somos só corpo, né? A gente não tem só essas necessidades de corpo, a gente não é só um conjunto de ideias, né? Ah, eu moro num lugar tal que o grande desejo da maioria das pessoas é morar num apartamento ou morar num condomínio, então tá, então eu consegui isso e tá tudo bem. Pode perguntar para as pessoas mais realizadoras que você conhece. As que são honestas, elas vão falar que elas sempre querem alguma coisa a mais. E as que são bem honestas mesmo, que já têm um tempo ali de reflexão, elas vão falar que tudo que elas conquistaram não aplacou esse vazio que o ser humano sente, né? Então, eu conquisto algo e o vazio parece que aparece. Isso daqui é o tema de qualquer ser humano, mas é o tema principal, talvez, do sete autopreservação, né? Que Naranjo chama de materialismo que sufoca a existência. É sobre esse tema que eu vou falar hoje. O que vai acontecer aqui? O 7, muitas pessoas me perguntam várias vezes: nossa, o 7 tem muita coisa do 2, como que a gente, né, faz para não se confundir? Eu acho que, concordo, tem muita coisa parecida, o tipo 7 e o tipo 2, mas facilmente você já sabe a diferença, sabe? Então tem várias aulas falando sobre isso. Mas aqui eles se encontram muito, né? Porque o 7 e o 2, eles têm isso, eles ocultam uma certa insuficiência, uma falsa abundância. Você vai escutar o Naranjo chamando, né, o 2 de o rei que parece ser um mendigo, né? Ou, mentira, o contrário, um mendigo que parece ser um rei, né? Então, mendigo é a nossa condição humana, não tem nada a ver com o tipo 2. A condição humana é uma condição frágil mesmo, né? A gente é meio mendigo, mas que parece ser rei. A mesma coisa que para o sete autopreservação, ele oculta uma insuficiência com uma falta abundância. E aí já tem uma pílula falando sobre a escassez, né, reconhecida ali pelo sete autopreservação nos primeiros anos de infância. Gente, é natural que uma ferida que nos doa, a gente quer vencer aquilo, né? Nossa, eu fui humilhado por alguém. Pô, eu quero vencer. Se eu tiver o mínimo de brio, eu vou querer vencer aquilo, né? Um professor falou que eu não daria conta de ser alguém na vida. Se a pessoa tiver o mínimo de brio, ela vai querer. Não vai, não precisa nunca mais olhar para a cara do professor, mas ela vai querer provar que aquilo não é verdade para ela mesma. Então, se o 7 teve essa sensação de escassez muito forte, é natural que a gente imagine que ele venha para a vida ocultando isso com uma falsa abundância. Só que o 7 é o 7, né, gente? Então, ele tem uma coisa meio magnânima e ele é professor para a gente disso, né? Ele pode pensar alto, ele está insatisfeito onde ele está, a cabeça dele é muito voltada para o futuro, para as coisas que podem dar certo, né?
Você vai encontrar menos 7 sexual e 7 social ligado a símbolos de status, tá? Talvez um pouco menos até o social, porque o sexual a gente vai encontrar mais, porque tem a questão da competição ali no sexual, né, do destaque. Agora, aqui no 7 autopreservação, ele é ligado como um bom autopreservação em coisas, né, então coisas, ele tem um carro, ele quer um carro melhor, se carro for o foco dele, ele está numa casa, ele quer ir pra uma casa melhor, ele quer tirar férias, ele quer ir pra lugar bom, sabe, então tem uma coisa do bom aqui, do viver a vida, aí de novo parece com 2, né, então uma indulgência do sentido eu tenho que aproveitar, né, eu tenho que usufruir, e tem que ser bom, sabe, então, quanto melhor, estava falando da ferida, né, então a gente tende a fugir da ferida meio que com uma certa competência, digamos assim, né. Então, como a ferida ali da escassez ou do "meu Deus, não tem nada para mim, eu estou sozinho na vida", foi forte do tipo 7, como a gente já falou em algumas aulas, ele vem então com isso exacerbado, é demais, tá. Então 7 autopreservação saudável, ok, foco no foco, ele é destemido, ele, tem, resistência para coisas que ele não gosta, é bonito de ver. Agora o 7, quando não saudável, a maioria de nós a gente está gravitação para baixo, né, a gente está indo para baixo. Então quando o 7 é não saudável, aqui a gente vai olhar o tempo todo, né, as literaturas, linkando o 7, autopreservação sobretudo, a trambique, né, palavra feia, mas assim, a corrupção mesmo, né, então não importa muito o que tem que fazer, importa é o que eu vou conquistar para suprir, né, essa carência que eu tenho dessa abundância, tá. E aí ele vai fugir da dor dos sentimentos humanos, né, então é muita escassez, ele não dá conta de entrar em contato com isso, esse sentimento de que foi abandonado, esse sentimento de que, não teria nada para ele, então ele vai fugir dessa dor, e vai focar em questões concretas. Imagina, uma pessoa com muito foco em conseguir coisas, com a determinação que geralmente o 7 tem, com o olhar visionário que geralmente ele tem, e aí toda vez aqui parece com 3 até, né, toda vez que entra alguma fraqueza, né, entre muitas aspas, fraqueza ou a própria inveja, que costuma aparecer muito aqui no tipo 7, a tristeza, a melancolia, então, qualquer feixezinho de luz que essas emoções ou sentimentos vão aparecer, ele vai focar na questão concreta. Não, bora fazer, bora acontecer, então ele vai passar por cima disso. É loucura achar que o 7 não fica triste, todos os 7 ficam, mas eles têm uma ligação com a tristeza meio estranha, né. Assim, eles entram numa caverna, eles não gostam de se encontrar, eles ficam, rabugentos, né, ficam irreconhecíveis, tá. Então o foco do 7 autopreservação vai ser em questão concreta. Como eu posso ter mais, como eu posso fazer mais, como eu posso ganhar mais, o que é preciso para fazer para ter mais. Esse é o foco do 7. Quem sou eu para falar que isso está errado, sobretudo em uma fase da vida, eu acho que passou dos 18, né, até os 30 e tantos, a gente tem que focar mesmo. Não que eu, uma quarentona, não esteja focando, né? Graças a Deus, até o último dia da vida da pessoa saudável, né? Se Deus quiser, ela vai estar trabalhando, para quem achar que tem que ser assim, né? Os indianos, né, através lá dos Vedas, eles falam: ó, deu 50 anos, você já tem que desacelerar, meu filho. Mas não é a nossa realidade, né? Então vamos lá. Quem sou eu para falar que focar no concreto é errado, né? O problema é focar 100%, porque isso é que dá o desespero do tipo 7. Isso é que dá um certo cinismo, sabe? Porque tem alguns mistérios da vida que eles são contemplados no silêncio, na esperança, no olhar para coisas que não são materiais, né? Existe muito mais felicidade em escassez material do que na abundância. É louco a gente pensar isso, né? Mas pode existir, não tem desafio. É claro que quando falta alguma coisa que é básica, a pessoa vai estar ali, né? Não dá para falar que é uma pessoa que tem fome, né? Que sei lá, mora de forma indigente, ela vai ser mais feliz porque ela tem mais gratidão e autodomínio do que uma pessoa que tem o básico. Não dá, né, gente? Então, o básico a gente tem que entender que, vamos entender que o básico já está ali. Então, passou do básico, e até isso daí não é a minha opinião, né? Isso daí é cientificamente comprovado, né? Então, passou do básico até uma faixa ali, que isso vai mudar, né, de realidade para realidade. Eu acho que nos Estados Unidos, não lembro se era 60, não lembro se era $90.000 por ano, 110, tá? Não lembro, gente, mas essas faixas, elas estão todas lá estudadas já por esse pessoal que estuda, né, questões de felicidade. Então, passou do básico, se você conseguir fazer uma quantia mínima, né, para cada realidade,
já é comprovado que o seu pico de felicidade, satisfação, né, ele não aumenta, ele vai ficando estável. E muitas vezes até piora, até cai. Tá? Então, a grande questão do 7 não é focar no base, não é focar no concreto. A grande questão do 7 autopreservação não esse foco, esse gás, esse putz, eu vou fazer. É claro que assim, eu vou fazer por fazer a qualquer custo, vai dar problema para ele e para os outros, né? A gente sabe que a conta vem. Mas a grande questão aqui é o esquecer das outras coisas. Né? Lembra que ele é um mental predominante que reprime o centro emocional, pode fazer com que ele não tenha muito contato com empatia. Então eu vou fazer o que tem que fazer, como eu não me conheço, eu não respeito os meus próprios sentimentos, quiçá respeitar dos outros, não vou respeitar mesmo, entende? Então vou passar por cima dos outros, vou fazer maldade com os outros, vou, né? Aqui a gente está falando daquela faixa de comportamento, não de psicopatologia, tá? Então mesmo uma pessoa que não tem nenhum problema, sabe, né? Um transtorno antissocial, né? Nada disso, mas é, a pessoa ela pode perder essa noção, né, do como se conviver, do como conviver, do como não fazer mal para o outro, né? Então, o foco 100% no concreto vai dar um certo desespero para esse subtipo, sobretudo, porque depois que você conquista, a grande tristeza vem, né? Porque você conquista algo, você não está 100% feliz. Se você for dar uma olhada nos últimos meses da sua vida, as coisas que te deixaram mais felizes, elas geralmente têm a ver com relacionamento, assim, sabe? E as mais frustradas também. Foi porque você estourou uma hora que não era para estourar, foi porque você rompeu uma amizade, foi porque você não conseguiu, sei lá, motivar sua equipe, foi porque você não conseguiu alguma coisa, mas no fundo, tem a ver com relações humanas ali, sabe? Ou as coisas mais legais da sua vida aconteceram meio que sem você prever ou sem ter dinheiro envolvido, sabe? Então, quando o site de autopreservação ele foca 100% ou 90, 80 nas questões concretas, e ele vai conquistando as questões concretas, porque ele é um mental predominante com apoio no físico, visionário, realizador, e ele vai conquistando e vai vendo que, quer saber, né, não era tudo isso que eu pensava, aquela coisa que o ser humano sente mesmo, né? Não era tudo isso que eu pensava, e aí vem uma dor muito grande. E que geralmente esse subtipo que não é acostumado com dor, como é que ele vai sustentar, como é que ele vai encarar essa dor? Aí vai para festa. Aí usa droga, aí se anestesia com celular, com pornografia, com série, com festa, com comida, com pegar a moto e andar, sei lá, 3 dias para chegar a algum lugar, cada um, né? Eu vou lembrando aqui dos exemplos reais, mas cada um vai fazendo da sua forma, sabe? Mas vai ter uma certa busca por uma anestesia. eh, Muitos deles vão ter esse escape mesmo, né? Alguns vão ter dificuldade mesmo com vícios, e anestesia porque não conseguem encarar uma realidade da vida. A realidade é, o sofrimento vai te encontrar, a vida vai te fazer sofrer, vai ser sofrido. E o material não preenche um vazio gigantesco que você tem aí dentro. Então, se o materialismo estiver sufocando a existência, se o concreto estiver ganhando do que o ser humano precisa buscar, né? Então a gente tem uma parte nossa que é corpo, ok. O corpo precisa de uma casa, o corpo precisa, né? Quem for ter família precisa manter aquela família, a gente precisa ter um carro em alguns lugares, ok. Né? E alguns de nós vamos querer um carro de 200 mil, né? Uma casa não sei aonde, então, ok, tudo isso acontece. Mas a gente também tem algo a mais diferente lá do boi que está no pasto. E se a gente não alimentar esse algo a mais com esperança, com rotina mesmo, né, religiosa, espiritual, muitos sets eles têm certeza que são críticos, né, imagina, mentais predominantes, então eles são críticos e não vão se enquadrar ali em nenhuma religião, e alguns estão mesmo mais para fazer network do que de outra coisa, né, então tem um certo cinismo ali. Então, se eu não tiver essa alimentação de algo maior, né, essa alimentação de outras coisas que não tem a ver com o concreto, o somatório disso vai me dar o que eu recebo aqui nos individuais, que é desespero, um desespero, um vazio que é difícil de contornar. Tá? Aqueles grandes comediantes que se matam, ficam todo, meu Deus, o que aconteceu? É o arquétipo do sete que não consegue
que não conseguem encarar uma verdade da vida, que é: a vida é sofrida, a vida tem sofrimento, a vida tem injustiça, a vida não vai ser tão, por causa do 7 autopreservação, tão confortável, indulgente, maravilhosa, resort e iate como você acha que era para ser. Meu beijo para cada um de vocês. A gente termina uma pílula que não ficou tão pílula assim, né? Ficou mais aqueles comprimidão, né? Aqueles comprimidos lá dos Estados Unidos que tem 5 quilos de comprimido. Mas então vamos. Beijo e até a próxima pílula.